O primeiro episódio de Bem-vindo a Derry já chegou trazendo um monte de referências aos maiores segredos do universo de Stephen King. Muita coisa que nem chegamos a ver nos filmes e alguns elementos que antes só apareciam nos livros dele. Eu estou falando do inimigo mortal do Pennywise, uma tartaruga cósmica que, embora ainda não tenha aparecido fisicamente, ela já tem uma importância absurda na série, pois está conectando todos os mistérios desde o primeiro episódio. Os eventos em Derry envolvendo a coisa e os experimentos secretos em uma base militar nas redondezas da cidade. E cara, se tem uma coisa que essa série já provou que é muito boa é em subverter expectativas. Só não pode se apegar muito a nenhum personagem, porque no final das contas, provavelmente todo mundo vai... Nesse vídeo eu vou te contar os maiores segredos por trás desse primeiro episódio e como eles podem dar pistas do que vem por aí. Por exemplo, você já pensou que o Pennywise pode ser capaz de colocar ovos e se multiplicar? É, amigos, essa série promete. O meu nome é Bruno Hess, seja muito bem-vindo ao Ethereum. 27 anos antes do Clube dos Perdedores enfrentarem a coisa pela primeira vez nos túneis do subsolo de Derry, um novo ciclo de terror está começando com um garotinho chamado Matt, que desaparece após tentar fugir de Derry pegando carona em um carro com uma família meio estranha. Seguindo o mesmo molde da história que ainda vai acontecer anos no futuro, assim como George, o Matt é o catalisador que junta um bando de garotos e garotas solitários que lembram bastante o Clube dos Perdedores. Um grupo de nerds que percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Derry, pois estão ouvindo vozes chamando por eles de dentro dos encanamentos em suas casas e seus banheiros. Um ponto muito interessante é que no livro de Stephen King, o Pennywise aparece como uma personificação individual do medo de cada pessoa, em um aspecto muito pessoal. E pela primeira vez parece que vamos ter uma perspectiva bem mais profunda do que vimos nos livros e nos filmes. Nós temos ali o núcleo dos militares personificando um dos medos mais bizarros de um contexto social que o mundo vivia naquela época. Daí temos uma cena onde o pai de um dos personagens, um judeu, explica os horrores que o povo dele passou e que essas fantasias de monstros vivendo no esgoto de Derry não são exatamente uma novidade. Esse é um aspecto muito forte do mal como parte da natureza humana, que é absolutamente comparável com um monstro cósmico vindo de outra dimensão. Mas sem dúvida a maior revelação desse primeiro episódio é que finalmente temos uma menção clara ao maior inimigo do Pennywise. Um personagem que ficou escondido durante os filmes, mas está aparecendo através de pistas por todo o primeiro episódio, em cenas muito sutis envolvendo breves menções a tartarugas. Mas qual o significado disso? Essas referências são a tartaruga chamada Maturin, uma das entidades cósmicas mais poderosas que existe no universo de Stephen King, habitando a forma de uma tartaruga colossal que tem a sua origem no macroverso, uma realidade paralela à nossa ou, de certa forma, um grande espaço vazio entre infinitas realidades, de onde Maturin vomitou o nosso universo após ter uma forte dor de barriga. Então, quando alguém disser que somos poeira no universo ou pó de estrelas, agora você pode falar que na verdade somos apenas gorfo de tartaruga. Maturin é um dos maiores mistérios da mitologia de Stephen King, sendo a fonte da criação, uma espécie de demiurgo benevolente, um deus bom e gentil que criou a vida e estabeleceu a ordem universal, e inspirou a harmonia entre todas as coisas vivas e então se sentou para observar tudo, porém sem interferir nos eventos que acontecem para o bem ou para o mal. Essa tartaruga carrega o grande simbolismo da passividade divina, aquele clássico dilema teológico do problema do mal, que é basicamente a grande contradição entre a existência de um Deus que, apesar de ser bom, também permite a existência do mal no mundo. Apesar disso, não é como se essa entidade cósmica fosse completamente indiferente, pois ela já está presente em várias cenas do primeiro episódio, passando uma mensagem muito clara: tenham cuidado porque algo muito ruim está prestes a acontecer em Derry. Peguei a tartaruga. Tartarugas dão sorte. Um detalhe importante é que a Maturin representa um contraponto do Pennywise, sendo inimigos mortais em um jogo de equilíbrio cósmico entre as forças da criação e da vida em um dos lados da balança e do outro as forças de entropia e destruição absoluta, sugerindo que até as forças cósmicas estão sujeitas a ter de coexistir como partes inevitáveis de um mesmo sistema. A inspiração para Stephen King criar essa tartaruga pode ter vindo dos mitos hindus, onde também temos um deus tartaruga chamado
chamado Kurma, uma entidade que equilibra as forças do universo, carregando nada menos do que uma montanha em suas costas, em um ato silencioso de bondade. Para que outros deuses e até entidades malignas possam agitar o oceano cósmico e extrair o néctar da imortalidade da existência. A tartaruga é mencionada por todo o livro de It a Coisa. Sério, é absurdo a quantidade de vezes que ela aparece sem ter uma manifestação física como a coisa, porque no final das contas ela evita interferir nos eventos, mas está sempre presente em simbolismos como um guia silencioso ou uma espécie de conceito filosófico que surge em sonhos, visões ou referências sutis como uma simples imagem para dar orientação para os membros do Clube dos Perdedores conseguirem derrotar o Pennywise. Então, meus amigos, se aparece um cara vestido de tartaruga no primeiro episódio alertando sobre os perigos nucleares e que é melhor se abaixar para se proteger, é melhor prestar atenção. Após o grupo de adolescentes se reunir, percebem que um por um estão sendo perseguidos por uma presença que de alguma forma tem relação com um amigo deles que desapareceu há alguns meses. Enquanto ali na base militar próxima a Derry, o Major Hellon e o Capitão Russo chegam para ajudar a preparar um novo tipo de avião bombardeiro chamado de B-52, uma máquina criada com um simples e assustador objetivo: transportar e lançar bombas nucleares sobre alvos inimigos a grandes distâncias, caso houvesse uma guerra nuclear com a União Soviética. Mas claro, os militares também estão mexendo com coisas bem mais perigosas em Derry. Os eventos do fim da Segunda Guerra Mundial provavelmente vão ter um fator muito importante na história, podendo usar como inspiração experimentos científicos como o projeto Stargate, que explorava a percepção extrasensorial e a capacidade psíquica para aplicação militar e de inteligência, que poderia se encaixar bem com a introdução dos Iluminados do universo de Stephen King, que já estão marcando presença com a aparição de um militar acompanhando o Capitão Hellon, um personagem icônico chamado Dick Halloran, o cozinheiro do Hotel Overlook, que anos mais tarde ajudaria Danny a entender os seus dons psíquicos durante os eventos da história de O Iluminado. Lembrando que o próprio Dick também tem esses dons de se comunicar telepaticamente e perceber presenças espirituais e emoções escondidas, que podem estar sendo usadas para ajudar os militares a explorar as forças ocultas em Derry. A parte mais insana do primeiro episódio, sem dúvida, é o surgimento do bebê demônio, a nova forma que a coisa usa para se alimentar. Isso é muito louco porque geralmente a coisa aparece para cada pessoa de uma forma muito específica, tomando a aparência dos seus piores medos. Mas por que todo mundo viu a mesma coisa desde o início do primeiro episódio? Em uma entrevista, o diretor da série explicou que isso tem muita relação com os medos daquela época e como ele imagina que as pessoas poderiam reagir emocionalmente ao pânico generalizado que existia em torno de mutações bizarras que poderiam surgir dos efeitos vindo de testes com radiação ou bombas nucleares. Principalmente porque em Derry tem uma base militar a poucos quilômetros de distância que está desenvolvendo tecnologia para bombardeiros. Um ponto interessante é que essa base é mencionada na obra de Stephen King, mas nunca teve um desenvolvimento muito importante até agora. Pelas pistas que temos, provavelmente eles estão mexendo com coisas muito mais sinistras do que a divisão de átomos e estão cientes de que ali em Derry tem segredos enterrados que podem ser usados como armas militares. Se eu tivesse que chutar, diria que é um ovo do Pennywise. Para quem não sabe, a coisa não tem um gênero exatamente definido, podendo colocar ovos, supostamente. Esse é mais um detalhe que não está nos filmes, infelizmente, mas no livro, quando o Clube dos Perdedores desce nas profundezas para enfrentar a coisa, eles encontram vários objetos bizarros que se parecem com ovos espalhados pelo ninho. A descrição da cena acaba sendo mais ambígua do que completamente explícita, mas dá uma pista de que a coisa poderia se reproduzir e estava prestes a conseguir isso, se tudo não fosse destruído. A série vai ter um espaço gigante para explorar todas essas possibilidades que eu espero que eles não desperdicem. Essa teoria dos ovos da coisa pode ser um dos grandes catalisadores para o conflito entre o Pennywise e os Chocopiwa, que é basicamente o grupo indígena que vive ali na região e já enfrentou a coisa em tempos antigos, tendo desenvolvido o ritual de Shud, que o Clube dos Perdedores usa para enfrentar o Pennywise nas profundezas de Derry. Além do fato de que podem trazer até mais desenvolvimento para o conceito dos poderes psíquicos dos
Os Iluminados com Dick Hallorann, só que de uma perspectiva mitológica e sobrenatural, usando os xamãs da tribo. Enquanto ali, no núcleo militar, essa ideia pode puxar mais para ficção científica, ou seja, temos o melhor dos dois mundos, mas por enquanto isso ainda é um oceano de possibilidades. Vamos ver como vão rolar os próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu!